Então, o que o cristicismo fala sobre a mediunidade? Bom, na realidade ele ensina, né? O cristicismo ensina que a mediunidade ela pode ser natural ou desenvolvida. A mediunidade é natural quando a criatura já nasce com uma forte capacidade de ver e sentir as coisas, podendo se manifestar precocemente. Nesse caso, a criança, né, pode agir de várias maneiras. A mais comum é quando inventa a companhia de um amigo invisível. Normalmente a criança até brincou com um amigo que só ela vê. Isso é muito natural e a gente vê muitas essas manifestações aí em todas as atividades da sociedade humana. Os adultos também sentem presenças espirituais, como sensações físicas de aproximação, e outros conseguem ver claramente entidades espirituais com aparências diversificadas. A mediunidade desenvolvida, ela entra num outro campo de ação, porque consegue penetrar em outros campos energéticos e obter informações as mais diversificadas no campo da intuição psicográfica. É quando as pessoas conseguem escrever aquilo que estão percebendo. Por exemplo, a visão astral, incorporação, inspiração, principalmente no campo das artes. A ciência, em suas várias ramificações, também pode obter a inspiração mediúnica. Um cientista que se sente inspirado em pesquisar algum tipo de campo de ensinamento, ele pode ser intuído a partir por uma linha de raciocínio até que vá descobrir coisas. E, em cima dessa intuição, desenvolver complexos cálculos matemáticos e chegar a alguma conclusão de experimentação. Isso já aconteceu várias vezes, né? E as grandes inteligências que avançaram no campo científico das artes, foram inspirados, mesmo sem perceber claramente, pelas correntes vibratórias que carregam informações codificadas no campo espiritual. Essas informações podem ser captadas dependendo da sensibilidade de cada um. Normalmente aparecem como num piscar de olhos, dentro do campo de conhecimento individual. Você tem essas intuições em lugares mais variados. Parece que você processa esse material e ele fica por ali criando vibrações, e essas vibrações vão captando outras vibrações e vão se condensando num processo que de repente despenca, né? É feito um exemplo bem caseiro, né? Formação das chuvas. Tudo evapora, forma nuvem e chove. Você, quando começa a pensar muito em alguma coisa, isso faz com que o processo comece a atrair campos vibracionais em aceleração, e quando eles desaceleram, eles voltam para o campo normal dele. É quando mais ou menos você recebe essa intuição. E isso a gente pode chamar de recebimento dessas informações que vêm da sensibilidade de cada um. Elas podem ser captadas. Normalmente, é aquilo que eu estava dizendo, né? Um piscar de olhos dentro do conhecimento individual sobre aquilo que você desenvolve. Se você desenvolve um conhecimento de música, por exemplo, como o meu caso pessoal, que sou músico, o processo harmônico está na tua cabeça. Ele constitui uma inspiração melódica. De repente, você começa a sentir que está desenvolvendo uma melodia. É uma composição. Você vai e escreve. Quem tem um conhecimento condicionado de arquitetura, vem alguma coisa e ele começa a desenvolver um processo. Tudo isso é magnetização em conhecimento, que ele é magnetizado em conhecimento. Nós chamamos essa capacitação de mediunidade de campo.
Chamamos de mediunidade de campo a capacidade que o ser humano tem de absorver essas informações contidas nos campos divinos de vibração superior. E esses campos energéticos, que nós chamamos de campos divinos, porque acreditamos que a inspiração vem de uma fonte divina, não é a força vibracional que está condicionada no universo, ela se transmite através das correntes vibratórias. E esses campos energéticos estão impregnados de conhecimentos à disposição de quem se propuser a entrar em comunicação vibratória com eles, pois carregam fluidos cósmicos de conhecimento provenientes da biblioteca de informações que contém esse universo crístico em constante expansão, porque tudo está em constante expansão. Voltando a falar sobre a mediunidade de campo, é normalmente imperceptível, pois flui através da inspiração. Quanto mais o ser humano desenvolver a meditação, mais aumentará o seu potencial energético de captação dessas energias que trazem até o meditante informações importantíssimas contidas nos campos vibracionais de conhecimento. É importante pensar na força divina como condição para que essa força possa se manifestar. Vemos isso como o melhor caminho. Por quê? Que abre uma janela energética na criatura, que passa a se comunicar naturalmente com esses campos. É porque esses campos que contêm a sabedoria divina condensada numa nuvem de conhecimento e sabedoria superior podem se manifestar. É como hoje, né? Com a tecnologia de hoje, as coisas estão com todos os conhecimentos, grande parte, estão na nuvem, na famosa nuvem, está tudo arquivado. Existe também no universo uma nuvem na qual você possa se identificar com ela. E como é que isso pode ser feito? É importante saber. Existe alguma técnica, existe alguma forma de você se comunicar com isso? Eu sempre busco os meus conhecimentos e a minha visão filosófica, espiritualista no cristicismo. Ele me dá as respostas. E o cristicismo disponibiliza, através de seus textos, um fluxo de correspondência que identifica gradualmente esses campos de conhecimento. Isso tem nome? Tem. Chamamos esses campos de equiparação gradual, onde as forças energéticas se acoplam e se estimulam, trocando informações que vão refletir no campo energético efetivo, que determina a captação e execução prática dos fluidos condensados em direção ao objetivo solicitado pelo meditante. Se o meditante tem um objetivo solicitado, qualquer que seja esse objetivo, ele cria um campo vibracional. Tudo cria. A mente produz imensas quantidades de frequências vibratórias. Essas frequências vibratórias, elas não estão soltas no universo à toa, elas têm conexões naturais. Elas vão correndo por identificação fluídica e vão se constituindo e vão desenhando o seu mapa daquilo que nós chamamos de fluxo de correspondência. Porque senão você não atinge. É como quem escreve uma carta e manda para um determinado endereço. Ela vai chegar, se o correio for bom, né? No Brasil, uma das coisas melhores é o correio. Normalmente chega. Assim acontece com o pensamento. Você dirige essa força energética para um campo magnético de receptação. Ele vai receber essa força. E é importante que uma mediunidade de campo bem trabalhado, que obedeça à regularidade de propósitos, ela é feita com uma necessária aplicação e feita, né, com essa aplicação, possibilita ao captador dessas energias grandes possibilidades de conquistas na sua vida material. Aí você pergunta, mas o pensamento é realizador? Ele não só é realizador,
como também é construtor. Ele constrói os arquétipos que penetram nesses campos vibracionais superiores, dando uma forma a esse aspecto criativo que a mente tem. O cérebro humano é uma força incomensurável de conexão, através dos seus próprios neurônios, das sinapses, que se comunicam entre si, criando correntes vibracionais que até hoje a ciência ainda estuda para saber onde estão concentradas essas forças, onde essas energias se compõem, onde elas possam se manifestar, afastando ou estimulando o cérebro a produzir sensações das mais diversificadas. Existem órgãos do corpo que estimulam, por exemplo, a amígdala estimula o medo, e outros órgãos que estimulam a outros tipos de excitações. Nós estamos vivendo no mundo das excitações hoje. Uma das maiores forças de excitação é a televisão, com suas propagandas, com as suas coisas que lançam. Elas vão condicionando você na formação de arquétipos que acabam provocando desejos. E você sai à procura desses desejos. Às vezes com dinheiro, quem tem muito procura um grande desejo, quem tem pouco, um pequeno desejo. Isso são estímulos que produzem reações com base nesses estímulos, em todos os sentidos. Os estímulos atuam em todos os sentidos. Na visão de vida, no campo sexual, no campo do interesse por alguma coisa que possa despertar aquilo que você acha que pode realizar seus desejos e, consequentemente, a sua própria vida como objetivo. Então, acreditar em si como ser divino, e como nós somos de uma doutrina espiritualistas, nós acreditamos que uma força divina atua no campo do conhecimento. Então, acreditar em si mesmo como um ser divino é fazer com que o seu potencial energético seja aumentado, porque ele vem através da fé em um Criador. Quanto maior for a fé no Pai da criação, maior será a força vibracional superior, porque o conhecimento divino está identificado com esta força manifestada por meio da mediunidade de campo. A crença, nós ensinamos, é a causa, e o cumprimento da lei é o efeito. Quanto maior a crença, maior o efeito. Por isso aconselhamos que o ser humano deve trabalhar para desenvolver dentro de si a convicção, através do conhecimento que irá aumentar o seu potencial energético interior. Cristo, quando disse em sua pregação aos apóstolos, vós sois deuses, porque ele aqui se defendeu de uma crítica que os judeus fizeram contra ele, ele citou o Antigo Testamento, assim como disse, vós sois deuses, os que pregavam naquela época, eu digo-vos a vós também. Então, o que significa? Quando a verdade, conheça a verdade, uma coisa que se diz hoje, né, muito em moda, a verdade vos libertará. E também disse, importa-vos nascer de novo. Ela estabeleceu a base de um pensamento divino, num diálogo com seus apóstolos ou no ensinamento. Acontece que o processo teológico foi dando interpretações, e os responsáveis pelas interpretações evangélicas muitas vezes distorceram esses ensinamentos. Mas não é o caso de falar sobre isso agora. Mas esses ensinamentos são bastante objetivos e práticos, não necessitando de nenhum tratado teológico para explicá-los, e muito menos os manuais de apologética para defendê-los. Eles ainda ensinou, perdoai os inimigos, amai o próximo como a ti mesmo. Isso são processos de desenvolvimento, de aperfeiçoamento da mente no que se relaciona com o entendimento que você tem sobre os seus semelhantes, sobre a ação dos seus semelhantes sobre si mesmo. Então, à medida que você começa a compreender essas máximas, e não existe só no cristianismo,
existem em várias religiões que foram manifestadas no campo do entendimento humano como ícones de pensamento, né? O budismo tem lá suas máximas, o Krishna manifestou suas máximas, a religião hebraica tem as suas máximas, todas elas têm. O que elas pretendem é fazer com que seja desenvolvido uma atividade mental que possa possibilitar uma maior ação de integração de grau do espírito humano. Você se conectando com essas forças divinas superiores, com as forças angélicas, e que na época de Cristo eles chamavam de meus ministros, né? Naquele diálogo com Pilatos, se meus ministros haviam de lutar para que eu não fosse entregue aos judeus, porque ele sabia que ele seria crucificado. Então meu reino não é deste mundo, logo não é daqui meu reino. Esses são todos textos que a gente exemplifica nas orações, como também eu e meu Pai somos um, quando disse ajuda-te que eu te ajudarei, colocando o ser humano para trabalhar na área espiritual, tirando da humilde condição de um eterno pedinte. Esse que é o problema. A espiritualidade, principalmente o cristianismo e o cristicismo, quer que a humanidade trabalhe para ajudar o progresso espiritual e combater as ações negativas que retardam, isso é importante falar, o processo evolutivo, atrasando a expansão do conhecimento divino. Então, a mediunidade é um grande mecanismo de ajuda ao próximo. Desenvolver a mediunidade e aplicá-la como fonte curativa e no campo do aconselhamento espiritual traz um grande benefício à humanidade. Um dos 7 postulados, por exemplo, do cristicismo um deles, é a comunicação dos espíritos. Existe no plano espiritual espíritos com muita luz aguardando o preparo mediúnico para se manifestarem, através da escrita, através da palavra, das ações curativas, da limpeza dos campos astrais dos seres humanos. É muito triste ver o combate que sofrem os médiuns através de interpretações teológicas dentro da corrente cristã por atuar em diversas modalidades de ação. Aqui nós citamos, por exemplo, a doutrina espírita, por meio do trabalho que ensina os mecanismos da mediunidade, que deve ser estudada profundamente por sacerdotes cristãos, pastores evangélicos e muita gente que precisa se elucidar, precisa trazer para o campo vibracional essas ideias. Nós entendemos que o mundo atual necessita de explicação clara e objetiva sobre a ação de Deus através das forças espirituais disponíveis no planeta. Do ponto de vista filosófico, o cristicismo é contra a anematização da doutrina dos 3 capítulos de Orígenes, promovida pelo Concílio de Constantinopla II, convocado irregularmente pelo imperador Justiniano, em 552, 553 depois de Cristo, que retirou do cristianismo a crença na evolução do espírito. É uma pena. Temos por nós e oramos para que um dia a tal congregação para a doutrina da fé convocará um concílio para debater e anular essa decisão. Esta ação do clero está sendo ansiosamente aguardada pelos sacerdotes da ordem espiritual crística, membros da ordem de Melquisedeque, e que é tratada nos nossos livros e nos nossos ensinamentos sobre o momento atual da ação do plano espiritual. Eu acho que a fé cristã precisa expandir o conhecimento divino, desbloqueando o canal energético que está se cristalizando pela ação das energias negativas, causando sérias ameaças ao processo evolutivo. É isso. Essa é a nossa mensagem de hoje sobre a mediunidade de campo e sobre a mediunidade em geral. É o que o cristicismo sempre procura elucidar.
sempre procura trazer uma mensagem que se constitua naquilo que possa trazer aproveitamento para o ser humano. Continue nos ouvindo dentro das nossas propostas de ensinamento. Esse é o nosso papo do café de hoje. Foi muito bom. Deu para entender? Deu para entender, sim. É complicado, não é fácil. Mas é tanta coisa para estudar. Tem muita coisa para estudar, Claudinha. Tchau, gente.